Sabe aquela sensação de estar travado, de não saber para onde ir? É um desafio e tanto, né? Bom, a ideia aqui é justamente mergulhar num plano para a gente trocar essa paralisia por um avanço que seja de verdade intencional. E o ponto de partida é exatamente agora. E a gente já começa com uma pergunta que vai direto ao ponto. Aquele medo de errar, de falhar, ele paralisa, né? Mas e se o perigo de verdade, a armadilha mesmo, for simplesmente não fazer nada? Ficar parado? Sacar isso é o primeiríssimo passo. Olha só, essa frase resume perfeitamente a coisa toda. Ficar esperando tem um custo, sabe? Um preço que a gente não vê na hora, mas que, com o tempo, nossa, ele se mostra bem maior do que o de qualquer erro que a gente pudesse cometer. E é essa ideia que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Beleza, vamos entrar então na nossa primeira parte. Qual é o custo real de ficar esperando? Porque antes de sair fazendo qualquer coisa, é fundamental entender qual é o problema de verdade, né? O nosso foco aqui vai ser entender por que ficar parado. A inércia é que é o grande obstáculo a ser vencido, e não o medo de errar. Porque, veja bem, se sentir perdido, por si só, não é o fim do mundo. O ponto principal, o que realmente trava o progresso, é a falta de controle. É aquela atitude de deixar a vida levar, sabe? Essa passividade é que precisa ser encarada de frente. Certo. Agora a gente chega na segunda parte, o ponto de virada. Depois que o problema é identificado, a mudança pede uma virada de chave na cabeça. E é exatamente aqui que entra a tal da responsabilidade, que, olha, é o que realmente muda o jogo. E a diferença aqui é gigantesca. Pensa só. A culpa é ficar olhando para trás, remoendo o que já aconteceu. Já a responsabilidade? Isso é pegar o controle do futuro. A pergunta deixa de ser de quem foi o erro e passa a ser, beleza, quem vai assumir o volante daqui para frente. E essa sacada talvez seja a mais libertadora de todas. Ninguém vai vir salvar o dia. A mudança não vem de fora, é um lance interno. A grande virada acontece no momento em que se entende de verdade que o poder para seguir em frente está nas próprias mãos. E isso leva a gente a um ponto-chave. A situação atual não é por acaso. É, na verdade, um reflexo direto de hábitos, de decisões, de ações lá de trás. Então, para ter um resultado diferente, não adianta só ficar querendo. É preciso desmontar e reconstruir os padrões que levaram até aqui. Ok, vamos para a terceira parte. Construindo um novo eu. Com essa base da responsabilidade bem firme, o foco agora sai da análise do que foi e vai para a construção do que será. É um processo que ataca em duas frentes, pensado para se desenhar, de propósito, uma nova realidade. E esse plano tem dois pilares bem fortes. Um que é de dentro para fora e outro de fora para dentro. O primeiro é sobre decidir ativamente quem se quer ser. E o segundo é sobre arrumar o ambiente à volta para que ele sustente essa nova identidade. Vamos mergulhar em cada um deles. Definir a própria identidade é, literalmente, um ato de criação. É dizer para si, com toda a intenção, quem se está se tornando, olhando para frente e não para o que já foi. Porque se essa escolha não for feita de um jeito ativo, consciente, o que acontece? As circunstâncias, a opinião dos outros, o ambiente, tudo isso acaba definindo uma pessoa meio que por padrão. E isso já emenda perfeitamente com o pilar externo. O ambiente onde a gente vive nunca é neutro, sabe? Ele influencia a mentalidade e o comportamento o tempo todo. As pessoas com quem se convive, o conteúdo que se consome, as conversas, tudo isso são como ingredientes para a mente. Então, querer um resultado diferente, mas continuar com os mesmos ingredientes, é a receita perfeita para ficar no mesmo lugar. Vamos lá, parte 4. O motor da ação. Beleza, identidade definida, ambiente sendo ajustado, mas falta aquilo que faz o plano sair do papel e virar realidade, né? Nada disso vale muito se não tiver um motor para gerar movimento. Então, bora falar sobre ação. O primeiro princípio da ação é bem simples, mas é profundo. O progresso não vem de um grande pulo, de um ato heróico. Ele nasce de passinhos pequenos e consistentes, repetidos dia após dia, sem falhar. É essa repetição que literalmente vai construindo a nova estrada. Pensa que cada pequena ação é como um empurrãozinho inicial. Uma coisinha leva a outra, e quando a gente vê, aquela dificuldade de começar vai diminuindo. Esse é o famoso poder do momentum. É a energia que se cria com essa consistência, com essa disciplina. E agora, a gente chega numa parte que pode ser meio desconfortável, mas é essencial. Motivação, ela vem e vai, né? É inconstante. Já a disciplina,
Ela que constrói as coisas. É sobre fazer o que tem que ser feito, principalmente naqueles dias em que a vontade, simplesmente não dá as caras. Ficar esperando o plano perfeito, na maioria das vezes, essa é só a desculpa mais chique que a gente arruma para procrastinar. A chave não é ter um plano à prova de falhas para dar o primeiro passo. A chave é começar a se mover com uma intenção clara. É essa intenção que guia a ação. E é a ação, no meio do caminho, que vai ajustando e melhorando o plano. E chegamos à quinta parte, o resultado, criar valor. Afinal, para onde leva toda essa jornada de responsabilidade, identidade e ação? Bom, o objetivo final é ser capaz de criar algo de valor, de ser útil de verdade no mundo. E quando a gente fala em valor aqui, a ideia é super prática. Não tem nada a ver com status, com cargos ou com aparências. Tem a ver com ser útil. É a capacidade de resolver problemas de verdade para pessoas de verdade. A relação aqui é muito direta e é poderosa. Quanto maior a capacidade de ser útil, de criar valor, maior se torna o potencial de crescimento. É uma via de mão dupla, uma coisa alimenta a outra. Ser útil gera oportunidade e a oportunidade aumenta ainda mais a capacidade de ser útil. É muito importante deixar isso claro. Isso aqui não é um evento único. É um processo. Não tem pílula mágica, não tem transformação da noite para o dia. É uma caminhada contínua, construída, com os tijolinhos da consistência, da paciência e da disciplina. E com isso, a mensagem principal fica bem clara. Progredir não precisa ser uma questão de acaso, um golpe de sorte. O progresso pode e deve ser desenhado. Ele é o resultado direto de uma verdadeira arquitetura de escolhas e de ações feitas com intenção. E a gente termina essa conversa exatamente onde a jornada de verdade começa, com aquela pergunta fundamental: quem se está escolhendo ser? A resposta para isso não está lá no passado, está na decisão que se toma todo dia de forma consciente sobre a pessoa que se está construindo a partir de agora. Essa escolha, esse é o verdadeiro começo de tudo.